Mais uma aula do nosso discipulado infanto-juvenil, hoje na nona aula. E a nona aula de hoje, que nós devemos ter por título participar dos trabalhos do Senhor. Mas antes nós vamos ler na palavra de Deus, aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que diz assim na palavra: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então, nós já lemos aqui na Bíblia a palavra, nós vamos orar para começar nossa aula, tá certo? Então, vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento, pela oportunidade de mais um dia, Senhor, de aprender mais um pouco da Tua palavra. Te agradecemos pelo dia, pela noite de ontem, te agradecemos, Senhor, pela saúde, por estar nos guardando de todo o mal, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, por sermos chamados de filhos, temos o privilégio de ser chamados filhos teus, Senhor. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor. Deus, obrigado por este momento que nos concede poder aprender mais um pouco da Tua palavra. Prepara o nosso coração para receber a porção da Tua palavra. Nos instrui através da Tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, crianças, aqui nós vamos ver a visualização do versículo, que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que diz: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor, os olhos de Deus, estão aonde? Estão sobre os justos. O que é justo? É todo aquele que faz a vontade de Deus. E os seus ouvidos, quer dizer que os ouvidos de Deus não estão agravados. Ele está o quê? Atento às nossas orações, às nossas súplicas. Se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos repetir mais uma vez? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos ler mais uma vez? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Então, nós vamos para a nossa lição de hoje. Então, a nossa lição de hoje, como eu falei para você, é participar dos trabalhos do Senhor. Paulinho, vem cá. Dona Joana, sua mãe, estava precisando de ajuda. Ela disse: estou precisando da sua ajuda. Vamos receber visita de alguns amigos e nós precisamos arrumar esse quarto. Você pode me ajudar, filho? E Paulinho prontamente, com muita alegria, não fez cara feia, foi ajudar sua mãe a arrumar o seu quarto. E você? Está pronto para ajudar sua mãe quando ela pede, ou você faz cara feia? Resmunga. Na história de hoje, nós vamos ver um menino que recebeu uma tarefa muito importante para fazer. Será que ele fez de boa vontade ou não? Vamos ver o que aconteceu? A Bíblia nos fala, lá no livro de 1 Samuel, a partir do primeiro capítulo, até o versículo capítulo 3, nos fala de uma mulher chamada Ana. Ana era casada com Eucana. E Ana era uma mulher que ela não podia ter filhos, ela era estéril. Mas Ana costumava sempre falar com Deus, ela era uma serva de Deus, ela orava, ela pedia as coisas ao Senhor. E certo dia, a palavra de Deus diz que Ana entrou lá no seu quarto e começou o quê? Falar com Deus. Mas um dia também ela sempre ia ao templo. E ela entrou lá no templo e ela começou a clamar, a pedir, E a palavra de Deus diz que já não saía mais nem palavras da sua boca. Por quê? Porque Ana, ela estava tão angustiada por não poder ter filhos que não saía. Então, quando o sacerdote ali observava Ana orar, ele pensava que aquela mulher estava o quê? Embriagada. Mas não, Ana estava ali clamando, pedindo a Deus um filho. E Ana, naquele momento, na sua oração, ela disse: se o Senhor lhe concedesse um filho,
aquele filho ela devolveria para ele, e aquele filho ele ia servir ao Senhor. E Ana fez aquela promessa a Deus, se Deus lhe concedesse um filho. Então, quando Ana terminou ali essa oração no templo, né, o sacerdote falou com Ana, né, perguntando se ela estava lá. Ela disse: não, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. E o Senhor usou ali o sacerdote ali, e o sacerdote disse: vai, que o Senhor conceda a tua petição. E Ana foi para casa, né? E certo dia o Senhor, a oração de Ana chegou perante o Senhor, e o Senhor abençoou Ana, lhe concedendo um lindo bebê, um lindo filho. E Ana colocou o nome daquele filho também de Eucana, que era o nome do seu pai. Eles colocaram o nome de Samuel, que Samuel significa do Senhor lhe pedi. E Ana não esqueceu da promessa que tinha feito ao Senhor. E quando Samuel deixou já de mamar, por aproximadamente 3 anos de idade, Ana e Eucana foram deixar aonde Samuel? No templo. Foi deixar Samuel ali, ó, no templo. Para quê? Para servir ao Senhor, né? Para o Senhor estar ali, aquela criança estar servindo como ela havia prometido ao Senhor. E ela foi apresentar a quem? Ao sacerdote Eli. Então, aquela criança, Samuel, ficaria onde? No templo, morando com o sacerdote Eli. E Samuel, desde pequeno, ficou ali, ajudando a Eli no templo. E Samuel estava ali crescendo e aprendendo a servir o Senhor no templo. Ele fazia isso com muita alegria e temor a quem? Ao Senhor. É assim que Deus quer que você faça, que você cresça aprendendo a servir ao Senhor com alegria e temor. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os anos a Bíblia nos fala que Ana ela ia ao templo. E todos os anos ela fazia uma tônica para quem? Para Samuel, uma tônica parecida com a do sacerdote. Que naquela época os sacerdotes usavam uma tônica. E ela fazia uma tônica para Samuel. E Samuel ficava muito feliz por estar servindo ao Senhor, né? E isso agradava a Deus, a Eli, a seus pais e todas as pessoas que estavam ali, que conheciam Samuel. Alegrava o coração daquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas, certa vez, a Bíblia nos fala que Samuel ele foi dormir. Samuel foi dormir. E Samuel, já quando estava dormindo, ele ouviu uma voz que dizia assim: Samuel, Samuel. E logo Samuel respondeu: eis-me aqui. Correu para o quarto de Eli e disse: estou aqui. Me chamou? Eli respondeu: não, não lhe chamei. Volte e torne a deitar. E Samuel voltou e tornou a deitar. E Samuel estava ali deitado novamente, quando a voz lhe chamou: Samuel, Samuel. E Samuel correu para o quarto dele e novamente disse: estou aqui, me chamou? Eli respondeu: não lhe chamei, volta a deitar, meu filho. E ele foi e deitou-se. E Samuel mais uma vez estava ali deitado, e pela terceira vez a voz lhe chamou, e Samuel foi até Eli, né? E disse: me chamou? E respondeu Eli: não, não lhe chamei. Então naquele momento Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando aquele jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Então naquele momento o Senhor, né, revelou para Eli. Eli, como sacerdote, entendeu que era o Senhor que estava chamando a Samuel, porque Deus queria falar algo para Samuel. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus estava se agradando da vida de Samuel, crianças. Deus se agradava porque Samuel servia ao Senhor com temor e alegria. E é assim que Deus quer que nós façamos, que servimos ao Senhor com alegria. Mas Samuel, ele voltou para o quarto, né? Ele orientou a Samuel: você vá, deite-se novamente
E se alguém lhe chamar, dirás assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ele foi, deitou-se. E Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, nunca tinha ouvido a sua voz. Mas ele sabia muito bem o que era servir ao Senhor. Você que já conhece Jesus deve estar pronto para ouvir a sua voz e servir ao Senhor com alegria. E Samuel estava ali deitado, como das outras vezes. E o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor falou para Samuel. Então o Senhor falou para Samuel: eu irei julgar Eli e sua família por causa do pecado dos seus filhos. Porque Eli tinha filhos, mas ele não soube criar os seus filhos, ele não repreendia, ele não educou da forma como a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus ensina o menino no caminho que deve andar, mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Está escrito lá no livro de Provérbios. Então, Eli não soube criar os filhos no temor da palavra do Senhor. E Samuel, deitado ali, né? Ficou deitado ali. De manhã, ficou com medo de falar aquela mensagem para Eli, que Deus tinha lhe dado. Mas Eli perguntou a Samuel que Deus tinha falado com ele. E Samuel não escondeu nada. Então Samuel falou a mensagem de Deus, o que Deus tinha dito para Samuel. Nós que somos salvos também devemos anunciar a mensagem da salvação. Não ter medo, mas falar de Jesus, que Jesus perdoa pecados, que Jesus morreu numa cruz, que ele ressuscitou, que ele tornou a viver, né? E foi preparar um lindo lugar para nos dar vida eterna. Então nós não devemos ter medo de anunciar às pessoas, falar de Jesus, ficar receoso se aquela pessoa vai achar aquilo ruim ou não, mas fale, mediante das circunstâncias, da amizade ou não, fale de Jesus para as outras pessoas. Faça como Samuel, sirva ao Senhor com alegria e temor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala então que Eli entendeu que Deus tinha escolhido Samuel para transmitir a mensagem. E ele aceitou a mensagem de Deus dizendo: Senhor, faça o que lhe apraz, né? O que lhe aprove. Quer dizer, faça-se a tua vontade na minha vida, na vida da minha família. A partir daquele dia, Deus escolheu Samuel para ser profeta. O Senhor estava sempre com ele. Profeta é uma pessoa que Deus escolhe, Deus fala com aquela pessoa e aquela pessoa leva a mensagem para outras pessoas, ou vamos dizer, para uma multidão, para a igreja. Deus fala diretamente com aquela pessoa para transmitir algo, né? Algo bom ou algo que vai acontecer, uma repreensão. Então, esse é um profeta. E Samuel continuava ali, crescendo, né? Samuel continuava ali crescendo e servindo ao Senhor com alegria. E ele cresceu como um profeta, né? Ele foi escolhido por Deus. E tudo que o Senhor falava através de Samuel, a Bíblia fala que se cumpria. Porque não era Samuel que estava falando de si, era o que o Senhor estava falando através de Samuel para as pessoas. E tudo que Samuel falava se cumpria. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Samuel, Deus quer que você também cresça servindo ao Senhor com alegria. E eu quero deixar um desafio aqui para vocês, que vocês não faltem aos trabalhos do departamento infantil, círculo de oração, ensaio do conjunto, a EBD, nos cultos infantis, nas campanhas missionárias, nos projetos evangelísticos. Então, que vocês sirvam ao Senhor com alegria, assim como Samuel serviu ao Senhor com alegria e temor, que você também assim o faça. Então, que você, a partir de hoje, que se você não servia a Deus com alegria, se você resmungava, se você não obedecia a sua mãe, que você, a partir de hoje, comece a fazer. Agradeça a Deus, né? Por você ser um escolhido, por você ser um canal.
para levar salvação às outras pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus, porque Deus ele é bom, crianças. Então nós devemos agradecer. E eu quero aqui concluir esta aula, mas antes de nós finalizarmos, eu quero dizer a todos vocês que eu estou com muita saudade e não espero a hora de chegar para nós estarmos juntinhos, tá certo? Estou com muita saudade mesmo. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos agora orar agradecendo ao Senhor por esta aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar por este momento, por esta aula, Senhor, que foi ministrada, Senhor, louvado seja Deus. Mesmo não estando presencialmente, mas louvado seja Deus que o Senhor tem nos dado esse meio, Jesus tem nos dado, aleluia, para transmitirmos a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada aluno, Senhor, que esteve presente assistindo essa aula. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude a eles a te servir com alegria, Senhor. Que eles cresçam no temor da Tua palavra, que eles não parem, Senhor, de te servir, mas, Senhor, que eles possam crescer dando os frutos para a glória do Teu santo nome. Continua conosco nesta manhã, neste dia de hoje. Nos abençoa, nos guarda de todo o mal, Senhor. Sara, Senhor, a nossa nação. Guarda as nossas vidas, nos dá proteção espiritual, Senhor, para que nada de ruim nos aconteça. Nos guarda, Senhor, desta epidemia. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Então, um beijo para todos no coração. Sintam-se abraçados, tá certo? E que muito breve, logo isso vai passar rapidinho, eu creio, eu estou crendo. Vamos continuar pedindo ao Senhor, clamando que o Senhor vai fazer, viu? Um ótimo dia para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Beijo.